Olá, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre feedback. Para mim, a principal habilidade de um líder, ele precisa saber oferecer um feedback para seus colaboradores. Porque, como nós já vimos em vídeos anteriores, eu gosto muito de falar sobre os três pilares da gestão de pessoas, que é direcionar, motivar e desenvolver. E esta ferramenta, feedback, ela contribui para atingir os três pilares, porque ao mesmo tempo que mostra o caminho, motiva e também cria ali condições para se desenvolver, para ele se aprimorar. Então, vamos lá, vamos conversar sobre feedback. Satisfação e motivação. Eu te pergunto, quais os principais pontos que trazem satisfação e motivação ao funcionário? Então, teve uma pesquisa na revista Exame, Melhores Empresas para você trabalhar, e um ponto que foi linkado foi a identificação com a empresa e com a liderança. E aí tem essa frase aqui de James Hunter. De acordo com a pesquisa Gallup, 66% das pessoas se demitem dos seus chefes e não da empresa. É muito importante você, líder, realmente desenvolver a habilidade de feedback para poder estar ajudando o seu colaborador a crescer. Um outro ponto identificado na pesquisa, salários e benefícios condizentes com os cargos. Então, de quatro pontos, né, que trazem satisfação e motivação ao funcionário, o quarto é a identificação com a empresa e com a liderança. O terceiro, salários e benefícios condizentes com o cargo. O segundo ponto, mais votado, aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional. E o primeiro, aprovação ou direcionamento dos líderes. E esses dois primeiros pontos aqui tá diretamente relacionado ao feedback. Você, líder, precisa oferecer 365 dias ao ano feedbacks positivos. Ou seja, você flagrou o seu colaborador fazendo algo bom, né? Aprove, dê direcionamento. Você percebeu que seu liderado fez alguma coisa não condizente ao que você espera? Então, dê um feedback de desenvolvimento, onde você vai estar fazendo com que ele aprenda e desenvolva. Então, vamos lá conhecer um pouquinho, né, como começou essa história do feedback. Então, muitos anos atrás, quando o homem começou a lançar foguetes até a Lua, eram foguetes não tripulados. Então, eles precisaram criar algum mecanismo para poder ajustar a rota. Então, vamos imaginar que o foguete saiu da Terra, estava indo para a Lua, e aí a Terra recebia um primeiro sinal. Esse sinal mostrava o caminho que o foguete estava fazendo para a Lua. Vamos supor que logo nesse primeiro sinal estava mostrando que já estava saindo do caminho correto. Então, existiu o quê? Uma primeira correção para poder ajustar o caminho para chegar o foguete na Lua. E aí, até chegar ao seu destino, vinham-se, então, um segundo sinal e uma segunda correção, um terceiro sinal e uma terceira correção. Evidentemente que se esse sinal mostrasse que o foguete estava no caminho certo, não existiria correção nenhuma. Então, aqui a gente começa a entender a importância do feedback. Então, se o seu colaborador está fazendo as coisas positivas, então você vai elogiar ele. Agora, se ele cometeu algum deslize, se ele entregou uma planilha que você viu vários erros, tem nessa planilha como um sinal e você vai conversar com ele para corrigir, para que numa próxima planilha ele não cometa os mesmos erros. Então, líderes que sabem dar feedbacks oferecem feedbacks objetivos e claros. Então, sempre que você for conversar com o seu colaborador, seja objetivo, seja claro. Você precisa fazer o seguinte: o seu colaborador tem que sair da reunião com a clareza do que você quis comunicar a ele. Líderes sabem dar feedbacks com elogios. Então, sempre que o seu colaborador faça algo bom, vamos supor, ele teve uma iniciativa para entregar um serviço bom, elogie ele. Mas, claro, se for necessário,
faça repreensões, que aí aqui nós vamos ver ao longo desse vídeo sobre o feedback de desenvolvimento. Então, muitas vezes, ele precisa ser chamado de lado, né? Você vai agendar uma reunião no particular e vai mostrar para ele o que ele precisa ajustar. Então, existem três tipos de feedback. O primeiro é o de reconhecimento, onde o foco é no reconhecimento, na identificação do que foi positivo, né? Então, essa aula aqui chama Feedback 365, porque, no meu conceito, você, líder, tem que estar atento 365 dias ao ano ao comportamento dos seus colaboradores. E, se eles realizarem serviços, né, bons, você precisa estar dando ali um reforço positivo, elogio. É o que chama aqui de feedback positivo. O segundo tipo é o desenvolvimento, né? Foco no desenvolvimento do liderado. Então, a performance ela não está baixa, mas você está ali reforçando os conceitos para que ele se desenvolva. E aí existe o feedback de aumento de desempenho. A performance está baixa. Ele realizou alguma coisa, ele fez alguma entrega que está abaixo da performance que você espera. Então, aqui, cuidado para não desmotivar. Você, líder, precisa estar atento ao que será que está acontecendo para ele entregar da forma como ele está entregando. Então, vamos supor que ele entregou um relatório com erros. Mas será que você deu as informações corretas para ele fazer? Será que você deu o tempo necessário para ele fazer? Por isso que é tão importante o feedback de desenvolvimento, para você acompanhar, né, ele e tá dando aí as orientações para que ele melhore. E aí eu quero dar aqui, né, então, falar um pouco sobre o feedback de reconhecimento. Eu acho muito importante, realmente, como eu disse, né, você está dando ali, oferecendo com uma certa constância. Um exemplo aqui, o seu colaborador mostrou iniciativa, né? Então, você pediu ali um relatório de vendas, comparando as vendas da sua empresa, né, deste mês com os últimos 2 meses, só que ele entregou algo mais. Ele tomou o cuidado de ver a concorrência. E ele criou uma coluna comparando as vendas da sua empresa com as vendas da concorrência. Então, ele teve um comportamento positivo, que foi a iniciativa. E aí, o resultado foi uma planilha que você levou para a diretoria e a diretoria adorou, né? Deu aí elogios para você. E, claro, você vai chegar, vai voltar para aquele colaborador e vai reconhecer que foi dele a iniciativa. E vai mostrar a consequência de que a diretoria tanto aprovou o que ele fez, como eles analisaram e vão fazer ajustes no departamento de marketing, no departamento de vendas, porque eles não querem ficar abaixo da concorrência. Então, no que você mostrou para aquele colaborador que a iniciativa dele foi boa e que ajudou a empresa a crescer, você está fazendo ali um elogio, você está reconhecendo o trabalho dele. Então, quais são os benefícios do feedback de reconhecimento? O primeiro e grande benefício é a repetição do comportamento. Você reforçou a iniciativa dele. E você quer que ele tenha iniciativa, que ele repita esse comportamento na entrega de novos resultados, de novas atividades. Um outro benefício eleva a motivação das pessoas. Você tenha certeza que o seu colaborador, ao você reconhecer ele se motivou. E aí ele vai realmente levar essa motivação para a realização de novas tarefas. E aí, um outro benefício mostra direcionamento. Você mostra para aquele colaborador que ele está no caminho certo, que ele está acertando. E, claro, facilita a aplicação do feedback de desenvolvimento ou de aumento de desempenho. Porque imagina a seguinte situação, né?
o seu colaborador sempre está entregando coisas positivas e você está elogiando, e você está entregando feedbacks de reconhecimento. Mas pode acontecer, em algum momento, ele comete um erro, né? Ele entrega algo não tão bom. E aí você vai aplicar um feedback de desenvolvimento, vai chamar ele de lado para conversar com ele. Como você elogia ele constantemente, ele vai estar, assim, uma expressão que usa, ele vai estar com o kimono aberto, ele vai estar aberto a ouvir o que você tem para falar, e ele vai entender que aquilo é um feedback para ele crescer. E aí ele vai criar um plano de ação para melhorar a entrega que ele não fez tão boa. Então, comece a oferecer mais aí na sua empresa feedbacks de reconhecimento. Aí, como dar um feedback assertivo? Então, agora que você, né, já sabe como oferecer um feedback positivo, vamos começar a falar quando realmente você precisa chamar seu colaborador de lado numa sala, e aí você precisa dar um feedback mais assertivo de desenvolvimento. Entenda, feedback é um presente. Nos permite contribuir com um contraponto e ajudar no desenvolvimento das pessoas. Aumenta o nível de percepção do outro. Então, de repente, o seu colaborador não está percebendo que está entregando algo errado. Então, você tem que conversar com ele e mostrar para ele, né, o que você espera dele. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para você, quando for oferecer um feedback de desenvolvimento, faça. Né? Tem aí, ofereça um feedback eficiente, assertivo. Então, assim, sempre planeje com antecedência, né? Hora, local, pontos a serem abordados. Então, você vai agendar com o seu colaborador, né, o momento certo para você oferecer um feedback de desenvolvimento e você vai planejar com antecedência. E aí, ao conversar, comece validando, né, comece dizendo, né, que realmente ele tem alguns pontos. Lembre de alguma atividade que ele entregou bom, que ele entregou com eficiência, mas aí já vai logo ao ponto que realmente você quer deixar claro que ele melhore. Importante, ajuste sua atitude emocional e pense nas necessidades do colaborador. Por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim na sua empresa, não é o momento certo de você dar feedback. Você, líder, tem que estar com equilíbrio emocional para focar onde? Focar nas necessidades do colaborador. Porque naquele feedback e desenvolvimento, você quer que ele cresça, você quer que ele se desenvolva. Então, seja específico e foque no comportamento que ele teve para entregar da forma como ele entregou. E aí fale sobre fatos e não opiniões. Então, vamos supor que um exemplo que ele está chegando atrasado. O que que você vai fazer? Você vai separar a folha de ponto e vai mostrar para ele, né, através de fatos, o que está acontecendo. E não a opinião de outras pessoas. Fale sobre o impacto que ele está causando na empresa, devido ao que ele está entregando. Né? Voltar aqui ao exemplo, se ele está chegando atrasado, mostra a consequência. Ele está atrapalhando o serviço de outros departamentos. Vamos supor que ele realize atendimentos e aí ele está atrasando o atendimento ao cliente. Vamos dar outro exemplo de uma planilha com dados errados. Imagina o impacto que não vai causar se ele entrega para um outro departamento uma planilha com informações erradas. Então, ele tem que ter essa clareza das consequências que as atividades que ele está fazendo errado estão provocando. Questione, líder. Faça perguntas orientadas. Seja um líder coach. Mas, claro, faça perguntas, mas dê abertura para ele responder e ouça. Um líder especializado em pessoas
é um líder que sabe ouvir. Fez a pergunta? Pare, dê atenção à resposta dele, para entender o que ele está querendo dizer. Agora, sempre no final de todo o feedback de desenvolvimento, valide o entendimento. Alinhe uma ação com prazo e incentive. Incentive ele a colocar em prática essa ação que ele definiu, né, para que ele saia da reunião motivado. Eu quero trazer aqui, então, uma ferramenta, né, que é o feedback active. Né? São 6 passos aqui que você vai poder estar colocando em prática para aplicar um feedback. Então, primeiro passo, a letra A, de intenção. Então, garanta que logo no início a intenção fique clara. Ou seja, você tem que deixar claro que aquela reunião tem um objetivo. De repente é um feedback de desenvolvimento para que ele melhore. Eu já participei de reuniões de feedback que o líder começou a elogiar, depois deu apreensão, depois elogiou de novo, né? É o chamado feedback sanduíche. Mas o que aconteceu? Não ficou claro a intenção daquele líder. O colaborador saiu da reunião todo confuso. Calma aí, eu fui elogiado, mas eu também tive a repreensão, e aí não ficou claro. Então, logo de início, deixe claro a sua intenção. Evite fornecer diferentes tipos de feedbacks na mesma conversa, que é o que eu acabei de falar sobre o feedback sanduíche. Né? Tem muitos autores que gostam. Eu, particularmente, não gosto. Porque numa mesma reunião, você vai elogiar, você vai repreender e você vai elogiar de novo. E aí o colaborador pode ficar confuso. E, caso haja necessidade, marque outra conversa para abordar ou outro assunto. Aqui, vamos supor que o seu colaborador, naquele mesmo dia, de manhã, cometeu 2 erros. Chegou atrasado e também entregou uma planilha com erros. E aí, no final da tarde, você tomou a decisão de fazer uma reunião com ele. Né? Então, aqui a sugestão é fale de um assunto. Né? Como vocês vão ver, né, ao longo desse vídeo, né, eu sugiro, naquela reunião, você marcar já um encontro, uma segunda reunião, e que você vai dar algumas tarefas, vocês vão sair daquela reunião com um plano de ação. Então, se você marcar, se você naquela reunião de feedback, né, falar sobre 2 assuntos, é como se você tivesse que marcar, criar com o seu colaborador 2 planos de ação, o que não é legal. Vamos aqui para a letra C, segundo passo do método ACTIVE. Comunicar. Comunicar os fatos. Sempre utilize fatos para embasar seu feedback. Então, se ele entregou uma planilha com dados errados, você vai levar a planilha para a reunião e vai mostrar para ele. Se ele está chegando atrasado, está marcando ponto com atraso, tá fácil. Você vai pegar no seu RH, né, a folha de ponto e vai mostrar para ele. Então, sempre que realmente tiver cometendo alguma entrega que não está de acordo, utilize fatos para mostrar. Cuidado para não acusar ou julgar o liderado. Aqui você não está querendo acusar ou julgar a entrega dele. Você está querendo ajudar. Você está querendo entender o porquê ele está entregando, né, abaixo das expectativas e vai, como líder, né, como líder servidor, vai oferecer todas as possibilidades para ele entregar melhor da próxima vez. Diga com clareza as coisas que você observou e que são relevantes para o momento. Então, seja pontual naquilo que realmente é necessário para que ele melhore a entrega da próxima vez. Vamos aqui para o terceiro passo. A letra T do método ACTIVE é transmitir impactos. É preciso que o liderado perceba os impactos que
que suas ações estão tendo na equipe e na empresa. Então, imagina que ele está demorando para apresentar informações para um outro departamento que precisa daquelas informações para dar continuidade no processo de atendimento a um cliente. Então, ele precisa entender que se ele ficou de entregar essas informações na terça-feira, meio-dia, ele precisa entender que até terça-feira, meio-dia, ele precisa entregar, porque um outro departamento depende daquelas informações para dar, né, a sequência no atendimento. Então, se ele não entregar, o que vai acontecer? Né? No final do processo, nós temos um cliente, né, que não vai ser satisfeito, não vai estar satisfeito. Então, deixe claro, né, conforme a entrega que ele não está fazendo de acordo, né, quais os impactos, quais são as consequências. Explique ao colaborador com detalhes essas consequências. Reforce a importância que a pessoa tem no resultado do grupo. Né? Toda empresa, ela trabalha colaborativo, não trabalho colaborativo. Né? Tem os departamentos ajudam uns aos outros. E esse colaborador, ele é um ponto importante em toda a engrenagem. Então, mostra para ele, né, a importância que ele tem, né, para a empresa. E aí eu lembro aqui de um exemplo que eu conto, né, nas minhas palestras, que é, uma vez, 3 engenheiros, eles visitaram a fábrica da Coca-Cola. E eles viram um, é, um empregado limpando o corredor. E aí chegaram para ele e perguntaram: o que você está fazendo? Aí ele disse assim: ajudando a vender Coca-Cola. Ou seja, ao estar deixando limpo os corredores, os ambientes, ele está ajudando os outros colaboradores, os outros funcionários a trabalharem no ambiente limpo. E aí, na ponta do processo, ele está ajudando a vender Coca-Cola. Vamos para o quarto passo, letra I, incentivar possíveis ações. Então, você já mostrou as consequências, agora, junto com ele, você vai criar um plano de ação. Então, faça com que o colaborador traga soluções ou novas ideias. Então, em aulas anteriores, nós já falamos sobre níveis de maturidade. Então, imagine que o seu colaborador tenha nível 1, 2, ou seja, ele tem as informações corretas para que ele possa criar um plano de ação para melhorar. Então, estimule que ele crie o plano de ação. Agora, pode ser que o nível de maturidade dele seja 3, 4, ou seja, ele ainda não tem as informações corretas. Então, você, como líder, vai orientar, vai fazer as perguntas corretas para que ele crie o plano de ação. Se ele não estiver conseguindo, ajude ele, né? Ajude ele a criar o plano de ação. Por que nós temos que estimular ele a criar o plano de ação? Porque é ele que vai colocar em prática. A partir do momento que ele cria ali ele tem um aumento no engajamento para que ele mesmo coloque em prática. Então, evite direcioná-lo diretamente, pois as ações que partirem do colaborador terão um peso maior na hora em que este for executá-las. Por causa do engajamento. A partir do momento que você cria o seu plano de ação, você se envolve mais, né? Vai ter um peso maior na hora de executar. Caso seja necessário, é possível informar diretamente o que ele deve ser feito, ou seja, a questão, né, do nível de maturidade. Às vezes, ele precisa fazer uma planilha, mas nunca, ninguém ensinou ele a fazer uma planilha. E aí, você vai, por exemplo, num plano de ação, convidar que ele fique meia hora com um outro colaborador, para que ele aprenda como se faz uma planilha. Chegamos aqui ao quinto passo, letra V de verificar entendimentos. Repasse cada um dos pontos
verificando se o liderado entendeu o que deve ser feito, como deve ser feito e o motivo pelo qual ele deve adotar estas ações. A partir do momento que você mostrou as consequências, mostrou onde ele está errando, criou um plano de ação, pergunte para ele, né? Veja se ficou claro para ele, né? O que ele deve fazer, né? Como ele deve fazer, mas principalmente por que ele deve fazer daquela forma. Porque você quer que ele se desenvolva, você quer que ele cresça, você quer que numa próxima vez que ele for entregar algo, ele não cometa os mesmos erros. Traga novamente alguns exemplos baseados em fatos que ilustrem como determinadas situações teriam sido diferentes ou ainda melhores. Então, mostre para ele como seriam os resultados se ele já tivesse entregue, né, o resultado da forma como deveria ser entregue. E chegamos aqui ao sexto passo, ao último passo do método ACTIVE, a letra E, estabelecer compromisso. Então, garanta que o liderado entendeu a importância deste processo. Você tem que sair da reunião, né, com essa certeza que ele entendeu. Agora, apoie o liderado de forma que este perceba que pode apresentar possíveis dificuldades. Ou seja, motive ele e coloque-se à disposição, porque dias depois ele teve alguma dificuldade, ele pode te procurar, né? Se coloque você à disposição para ajudar. Incentive-o, ressaltando os pontos positivos que ele já possui para executar o plano. Então, aqui, você tem que finalizar a reunião em alta astral, incentivando, motivando e lembrando que ele tem o conhecimento, ele tem a motivação, ele tem as ferramentas aí na sua empresa para fazer uma entrega muito melhor. Faz com que o liderado saia da conversa de feedback motivado e comprometido. É comprometido com você, líder, comprometido com ele mesmo, comprometido com a empresa. Assim, ele vai começar a se desenvolver, ele vai começar a realizar entregas de acordo, né, com o que você espera dele. E agora eu quero aqui dar um exemplo, né? Eu trouxe aqui o conceito, trouxe a teoria. Vamos pegar, transformar tudo num exemplo. Então, vamos supor, vou pegar o exemplo aqui do seu colaborador chegando atrasado. Um exemplo, né? De repente você pega aí e adapta para o que está acontecendo aí na sua empresa. Então, ele está entregando um resultado não satisfatório. Ele está chegando atrasado todos os dias. Você vai organizar uma reunião com ele, você vai chamar ele, lembra? Você vai planejar a conversa com ele. Nesse planejamento, você foi até o RH, né? Pegou toda a documentação e você vai falar sobre o comportamento que ele está tendo, né? O comportamento de estar chegando atrasado e vai deixar claro quais são as consequências. E aí, eu vou pegar um exemplo, vamos supor que ele é de linha de frente, que a sua empresa abre 9 horas da manhã, 9 horas já tem clientes ali para serem atendidos, e ele está chegando 9h15, mas até ele guardar a mochila, até ele chegar ali no local adequado, 9h25. E aí a consequência é clientes esperando, a consequência é clientes reclamando, a consequência é clientes fazendo fila ali, né, em frente à sua empresa. E aí você marcou a reunião, conversou com ele, né, mostrou as consequências. E aí você vai perguntar para ele: o que você pode fazer para não chegar mais atrasado? E aqui isso vai deixar ele falar. E aí vamos supor que ele fale: colocar um despertador mais cedo para poder pegar um ônibus mais cedo. Ou ele pode falar que ele tem que ir dormir mais cedo para acordar mais disposto. Ou de repente ele pode falar que ele tem dificuldade, né, de ouvir o alarme
Então, de repente, ele vai pedir para a mãe dele ligar para ele, vamos supor que ele more sozinho, né? Não sei as ideias que ele vai ter. Mas se ele for lá, lembra? Um M1, M2, ele vai ter aí a noção e ele mesmo vai trazer ideias para o plano de ação. Lembrando, líder, que se não sair dele nenhuma ideia, você vai orientar ele, né? E provavelmente aí, de repente, o problema é acordar mais cedo para chegar mais cedo. Ou talvez não, talvez ele está se atrasando porque está tendo que deixar a filha na escola e a escola está demorando de receber a filha. Então, nessa conversa, você vai entender, né, o porquê que ele está chegando atrasado e vai criar um plano de ação. E aí, o que você vai fazer? Criado o plano de ação, você vai marcar uma outra reunião. Você vai marcar, por exemplo, daqui uma semana, um novo encontro. O que vai acontecer? Ele vai sair daquela reunião sabendo que dali uma semana ele tem uma conversa com você. Então, ele vai aumentar o engajamento, ele vai aumentar a concentração, para que não cometa o mesmo erro. E aí, durante essa uma semana, ele vai te entregar resultados que você vai monitorar. Ou seja, nesse exemplo que nós estamos falando aqui, você vai monitorar durante aquela semana o horário de entrada dele. E aí, vamos supor, no dia seguinte, ele chegou no horário. O que você vai fazer? Feedback positivo. Você vai dar ali um reforço positivo. Que legal, ele conseguiu. E aí você vai monitorar. Agora, pode ser que durante aquela semana ele ainda chegue atrasado. Então, você vai na reunião que você agendou com ele, você vai novamente conversar, de repente vai fazer um aditivo naquele plano de ação, né? De repente vai ajudar ele a pensar, né, em soluções para não chegar mais atrasado. E nessa segunda reunião, né, nessa segundo encontro, né, você vai marcar sim, né, um segundo encontro, se precisar, vai marcar um terceiro encontro, né, mas assim, se você precisar de uma terceira reunião para resolver um problema, aqui entra o estilo de liderança mais autoritário. Você vai chegar para ele, Marcos, é a terceira vez que eu preciso conversar com você sobre o seu horário, né? Você precisa ajustar o seu horário para poder realmente chegar aqui no horário adequado para atender os colaboradores. Agora, se mesmo depois de uma terceira reunião ele continuar entregando resultados, né, insatisfatórios, de repente o caso vai ser encaminhar para concorrência, encaminhar para outro departamento que de repente o horário, né, de entrada desse departamento, por exemplo, seja meia hora depois. Então aqui o importante é você entender que você planejou a reunião, você mostrou o comportamento que ele tem que mudar, mostrou a consequência, criou engajamento, fazendo com que ele crie o plano de ação, monitorou, agendou uma outra reunião, ou seja, acompanhou. Muitas vezes, nem vai precisar de segunda, terceira reunião. Às vezes, numa primeira reunião, um plano de ação bem feito, ele já vai melhorar. Agora, eu quero aproveitar esse slide, quero trazer aqui um outro exemplo, né? Um relatório, né? Então, vamos supor que o seu colaborador entregou um relatório errado. E aí você vai mostrar o comportamento que de repente faltou ali uma revisão. Vai mostrar consequências de que um relatório errado, nossa, pode ser muito prejudicial para a empresa, porque outros departamentos vão usar aquelas informações para tomarem decisões. Então, na reunião, você vai criar um plano de ação para que ele, por exemplo, comece a fazer revisões. Um plano de ação que, de repente, você pode pôr que ele apresente o relatório para uma outra pessoa para fazer essa revisão. E aí, no que você fez essa reunião de feedback, agendou um outro encontro e vai monitorando.
né? Se ele está elaborando alguns relatórios, antes mesmo de finalizar, peça para dar uma olhada e você vai dando feedback, ou positivo, se ele está melhorando, ou ainda de ajustes. E aí você, né, vai ter aí a sequência, se necessário, outros encontros ou não. Uma ação, de repente, que você pode pôr é ele sentar do lado de uma outra pessoa que já entrega um relatório 100%. Aí ele vai estar aprendendo com essa outra pessoa. Eu compartilhei aqui várias estratégias para você melhorar a sua habilidade de oferecer feedback para os seus colaboradores. Eu mostrei para você a importância do feedback positivo. Eu mostrei para você como você oferece um feedback de desenvolvimento. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? A estratégia que eu compartilho com você é: comece a oferecer feedbacks positivos todos os dias. Então você tem aí vários colaboradores, né? Hoje vai elogiar um, amanhã você vai elogiar outro. Eles vão aumentar o engajamento, a conexão com você, porque você está mostrando que você está preocupado com o desenvolvimento, com a motivação de cada um deles. E se alguns colaboradores estão precisando de uma reunião em particular, se planeje, né? Faça um roteiro e marque com ele essa reunião de feedback, de desenvolvimento. Eu sou Mauro Moraes, palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, coautor dos livros Mapa da Liderança, Segredo de Alto Impacto, O Poder do Óbvio, Liderando Juntos e, mais recentemente, meulegado.com. Eu tenho uma frase que diz: somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então, você, líder, que quer melhorar, administrar feedback, pratique, pratique e pratique. Porque, como está no slide, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.